Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro do ano do Senhor de 2024. O Evangelho de hoje é de Mateus 9, 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Os discípulos de João criticam os discípulos de Jesus porque não jejuam como eles e os fariseus. De que jejum se trata? Jesus, sendo um judeu piedoso, deixaria de lado o jejum prescrito pela lei por ocasião do perdão dos pecados do Yom Kippur? Certamente não é a esse jejum que o texto faz referência e que os discípulos de Jesus são criticados. Os fariseus, nós sabemos, exatamente pela informação dada por Lucas, que eles jejuavam 2 vezes por semana, o que era para eles um ponto de vaidade. Vocês se lembram do episódio do publicano e do fariseu que sobe ao templo para rezar? O fariseu diz isso de si mesmo: eu jejuo 2 vezes por semana. Dos discípulos de João, no entanto, nós não temos qualquer notícia de que eles praticassem jejuns ao modo dos fariseus. Os fariseus, que se consideravam a si mesmos como justos, queriam impor a todas as outras pessoas as suas práticas ascéticas. É muito importante que é disso que se trata. No entanto, Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, jejuou, diz os evangelhos de Mateus e Lucas, durante 40 dias. Há, no Antigo Testamento, passagens em que um jejum puramente exterior, incapaz de transformar a vida da pessoa, é duramente criticado. É o caso do trecho do livro do profeta Isaías, que nós lemos hoje, não é? Na primeira leitura, caso queiram verificar. Isaías e Zacarias, por exemplo, relativizam o jejum em face do amor e a misericórdia, que são exigências primordiais da lei. Jesus centra a prática do jejum, nós poderíamos dizer, na cristologia, a saber, em relação à ausência do noivo, que é uma referência à sua morte, que o jejum deve ser praticado. Aos discípulos de João, Jesus convida a interpretar o tempo em que estão vivendo como o tempo da salvação, em que o Messias está no meio deles. Enquanto o Messias está entre eles, não é tempo de jejum. O tempo de jejuar para exprimir uma profunda dor é o tempo em que o noivo será tirado. O jejum é muito importante, muito recomendado na tradição espiritual da Igreja, sobretudo para vencer as nossas afeições desordenadas. Às vezes, diante de uma forte ansiedade, nós descarregamos tudo num modo de se alimentar que não condiz ao equilíbrio da pessoa.
O jejum nos ajuda a alcançar o que nós desejamos? É capaz de exprimir nossos sentimentos mais profundos de solidariedade e, ao mesmo tempo, são meios eficazes, sim, de poder recentrar a vida, reencontrar o equilíbrio e, sobretudo, ordenar as afeições. Se o seu jejum tem uma origem na vida espiritual, nunca faça sem a orientação do seu diretor espiritual. Que nunca seja desequilibrado, desmedido e sinal também de uma afeição desordenada. O jejum é uma ajuda e não pode prejudicar a sua saúde nem a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.